Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E olha só, eu tô de volta a São José dos Campos primeiramente. Tá certo que isso não é uma informação não muito importante, mas, mas a conversa que nós vamos ter aqui agora é de extrema importância de algo que aconteceu aqui na cidade, lamentavelmente. Estou falando, das casas, demolidas aí na região do Chacras Havaí, do Canindú, da zona norte de São José dos Campos, da qual a mesa de debates foi cobrir, o acontecido. E vamos conversar aqui com Elias, do Fórum de Regularização Fundiária, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui na cidade, de São José. Então, Elias, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Elias, sou delegado do Fórum de Regularização. A criação desse fórum veio devido a ações da Prefeitura. A Prefeitura trabalha de maneira não muito atrativa, uma maneira um pouco até às vezes arbitrária, na qual a gente vê algumas gestões passadas que foram deixando esses bairros informal crescerem, tomar uma dimensão muito grande, e agora eles querem fazer o controle dessas áreas, mas o que acontece Eu vou falar um pouco mais da Zona Norte, mas isso está em todo canto da cidade. Como eu estou mais em contato com a Zona Norte, então eu vou falar da Zona Norte. O que você tem ali na Zona Norte é as pessoas trabalhando no costume, a pessoa vende lá um alqueires lá, o loteador automaticamente, o comprador automaticamente faz aquelas chácaras de 1.000 metros, 2.000 metros, enfim. Isso é um trabalho informal. Por quê? Porque isso acontece desde que São José é São José. Eu não estou aqui defendendo ninguém e nem contra ninguém. Eu estou dizendo que é um ato que acontece sempre. E nós temos a prefeitura que a parte de fiscalização da prefeitura só funciona para punir. Nunca funcionou para... Eu não falo nem da gestão atual, eu falo de todas as gestões, todas. Nunca funcionou para incentivo. Por exemplo, eu sou fiscal, eu pego uma viatura, vou até o lugar e vejo ali está sendo feita uma terraplanagem, ou eu vejo que tem alguém parcelando o solo. Eu acho que a prefeitura deveria chegar naquele local e dizer, olha, vocês trabalham de maneira informal, mas não, eles fazem vista grossa. Na maioria das vezes, quando a casa já está pronta, um vizinho denuncia, aí sim, aí vem a prefeitura, notifica, prazo de 2 dias para resposta. Muitas vezes essa notificação chega num dia de chuva, é colocada de qualquer modo, ela vem a molhar, e infelizmente tem uma lei criada em 2021, uma lei municipal aqui da cidade, que dá uma certa força à administração, a atual administração da prefeitura. O que ela faz? Ela notifica, automaticamente já pede para as pessoas saírem e já faz a demolição. Aí você tem núcleos que cada núcleo traz a sua particularidade. Você tem núcleos irregulares, núcleos clandestinos e área de risco. O fórum foi criado em abril do ano passado, hoje o fórum tem 1 ano de vida. O fórum foi criado em abril do ano passado, onde a gente sentou, conversei com o Gilson, liderança, conversamos todo mundo, que a gente viu que eles davam muito murro em ponta de faca. A prefeitura era um gigante na frente deles. Então, o que a gente fez? Para a gente poder conversar de igual com o executivo e com o judiciário, a gente procurou o legislativo, que é um poder igual, são 3 poderes moderadores. Ali a gente teve o apoio do vereador Thomas, que abriu a casa, abriu a Câmara Municipal para a gente estar criando o fórum. Esse fórum hoje, ele está em fase de judicialização, criar o seu CNPJ, tudo certinho. Mas lembrando que o fórum, ele não é a favor de área de risco, não é a favor disso ou daquilo que não esteja certo. O fórum, ele trabalha para um programa habitacional dessa cidade. Veja bem, para criar uma lei para prejudicar os moradores de baixa renda, os moradores mais pobres, a prefeitura não pensou 2 vezes. Mas cadê uma lei habitacional?
Você não chega no local, acho como o Guilherme mesmo presenciou lá, a gente não é perito, mas dizer que aquilo era área de risco é meio confuso, né? Mas tudo bem. Então, o que o fórum pede, o que o fórum vai buscar, o que o fórum busca automaticamente, é que a gestão, o executivo crie normas, crie leis normativas, crie condições para que o São José dos Campos possa ter um programa habitacional, porque nós não temos. O que nós temos hoje, não vou dizer se está certo ou errado, porque não cabe a mim dizer isso, mas o que nós temos hoje, essa semana mesmo, tem demolições previstas. Segundo a liderança do grupo, colocaram lá que tem demolições previstas. Então, o que a gente tem é uma gestão que chega e derruba. Essa mesma gestão que chega e derruba, quando chega alguma regularização que vem do governo do Estado, o Cidade Legal, o governo do Estado, o Estado de São Paulo tem um programa chamado Cidade Legal. Quando o Cidade Legal regulariza algum bairro aqui, aí esses líderes eles vão pessoalmente entregar título. Mas de verdade, não foi a São José dos Campos que criou esse programa habitacional. Então, o que a gente precisa de urgência aqui é esse programa habitacional, porque senão vai continuar a derrubar casas, vai continuar toda essa coisa horrível que está acontecendo em São José dos Campos. Você vê ali a pessoa construiu a vida inteira, tudo que tem está ali, e eu não quero nem saber. O trator chega, arranca. O último episódio que a gente teve foi um ato até covarde por parte da Guarda Municipal, não vamos generalizar, não são todos, mas no calor do momento ali um dos guardas se equivocou e trabalhou de maneira rude, isso a gente não pode permitir mais. Não que a gente é contra as leis da prefeitura, não é isso, muito pelo contrário. Eu sempre falo para o grupo, como delegado, eu sempre falo para o grupo que a gente tem que respeitar a hierarquia, respeitar as posições de todos, sentar e conversar. A coisa mais difícil é conseguir conversar com o executivo. Eu consegui uma reunião juntamente com o executivo, porque trouxe um intermediador do estado de São Paulo. Eu consegui um intermediador no estado, aí esse intermediador ligou para o executivo sentou na mesa com a gente. Então é para você ver, esse povo não tem voz, esse povo não tem quem os defenda, esse povo está disposto a pagar o IPTU social deles, eles não pedem nada de graça, eles só pedem que chegue até eles o IPTU. É um povo que quer pagar seu IPTU e não está tendo essas condições. O que a gente tem que ver, Guilherme, a todos os ouvintes, é que se tem casas em área de risco, sim, deve ter, eu não sou perito, mas você não pode condenar o núcleo inteiro, não se condena toda uma população. Lá é um bairro que tem ônibus, tem escola, tem comércio, tem asfalto, tem rede de esgoto, então como que você chega num bairro desse e começa a demolir as casas desse modo, deixando essas famílias ao relento, né? Tem uma matéria que a gestão diz que não derruba a casa com moradores, mas ao mesmo tempo a gente tem uma matéria do jornal local que mostra que a moça saiu para trabalhar e quando voltou as coisas delas estavam encostadas no canto do terreno e a casa derrubada. Então é uma situação que a gente precisa urgentemente tocar no poder público, tocar no executivo, para que ele comece a criar leis para esse povo, uma lei habitacional. São José dos Campos precisa. Hoje, o plano diretório da cidade não manda nada, não separa nenhum tipo de verba para isso. Entendeu? A gente do fórum, a gente vai correr atrás de criar leis normativas e que o plano diretório da cidade possa separar uma certa quantidade do dinheiro arrecadado para esses locais. E não é só para essas famílias, não, é para um plano habitacional geral na cidade de São José dos Campos. Perfeito, só lembrando que a entrevista aqui é com Elias, eu sei que o Gilson aqui apareceu no aqui na sala de espera, mas eu vou ter que tirar ele aqui, né? E depois o Gilson assiste a entrevista, né? Quando for ao ar. Então, tirando aqui o Gilson. É... Pronto. E, o Elias, tem várias coisas aí na sua fala que me chamou a atenção, né? Você fala que essa prática, né, informal, né, não sei se a gente pode classificar como ilegal, né, dessa construção desses terrenos acontece desde que São José é São José, né?
É, nunca existiu uma ação da prefeitura para prevenir esse tipo de coisa, né, junto com uma política habitacional que dê moradia para esses moradores que estão precisando? Bom, pelo meu entendimento, não. O que acontece é que a gente tem gestões, né? Gestões, quando você tem uma gestão contrária, por exemplo, quando você tem uma base de esquerda no poder, ela trabalha um pouco mais próximo da. Trabalha de maneira diferente, aparentemente mais próximo da sociedade. Aí depois você tem uma outra gestão. Para exemplificar o que eu estou dizendo, é o seguinte: quando a gente teve aqui uma gestão do PT, foi levado a esse povo, anti-poeira, levado alguns recursos. Depois, quando a outra gestão entra, joga no esquecimento. O que uma gestão faz, a outra não consegue concluir. Isso é a política no país todo, né? Isso não é um problema só nosso aqui. Isso é uma política do país todo. Eu gostaria de me desculpar, Guilherme. O Gilson, ele tem um conhecimento muito amplo lá. Ele é o líder comunitário lá. E ele não, ele só não, eu só não confirmei com você porque ele estava na rádio do Lano Brito de manhã. E é por isso que eu acabei achando que ele poderia participar, mas ele tem um conhecimento muito amplo da área lá. Uma outra hora, se quiser fazer uma live com ele traz bastante conhecimento, ele traz a lei, ele traz todo o histórico. A luta do Gilson lá tem mais de 20 anos. Não, se quiser chamar ele de volta, pode chamar. Que muitas das vezes acontece da pessoa, né, entrar no link sem ter sido convidada, né? Então, mas se quiser chamar, pode chamar. Mas enfim. Elias, continuando aqui a nossa conversa, né? Essa questão aí da remoção das casas, né? Na verdade, eu gostaria que você comentasse mais o jeito mais certo de se fazer, né? Se for para remover, remove, mas dê casa para a pessoa que perdeu a casa, né? Existe uma discussão desse tipo, né, na prefeitura, assim, a pessoa está numa área de risco, beleza. Vamos tirar a pessoa de lá e vamos colocar essa pessoa numa área que não tem risco. Existe alguma discussão desse nível na prefeitura? Porque é o que seria certo, né, no meu entendimento, inclusive do ponto de vista jurídico, a se fazer. Então, na íntegra, eu não posso falar pela prefeitura, né? Seria até antiético. Mas existe o aluguel social. O que mais está pegando, né, nessa fase toda é porque essa lei, ela meio que, por mais que ela seja uma lei, ela meio que burla o devido processo legal. Porque se pelo menos fossem dado a essas pessoas o tempo certo para elas recorrerem até a justiça, a própria pessoa ia se preparando, ia sendo preparado psicologicamente e também se preparando financeiramente, para onde a prefeitura iria removê-los, valores de aluguéis sociais, enfim. O que acontece é que essa lei, o Gilson sabe falar melhor dessa lei, porque ele está lá há 20 anos, ele sofre bastante consequências, a casa dele é caracterizada também como casa de risco, e para você ter noção, essa lei, o devido processo legal, parece que não funciona para essa lei, porque é muito rápido, a impressão que se passa, né, não posso afirmar isso, mas a impressão que se passa é que é elaborado para ir lá e derrubar mesmo. Não interessa as consequências. A impressão que passa é essa. O devido processo legal fica extinto. Você não vê o morador, é como se você tivesse um imóvel nessa área e você estivesse lutando com um gigante, a qual você não teria ação nenhuma contra isso. É isso que pega. Repito, você é notificado, um prazo muito curto para recorrer, recorre, não adianta, entendeu? Não adianta, e assim vai indo. E tem muitas notificações de demolições sendo entregue. Eu acredito aí que cerca de 600 notificações de demolições, isso só na área lá só na área da Zona Norte. Então, por aí você tem uma noção da magnitude disso tudo. E aí eu sempre ouso a dizer,
nas entrevistas, quando a gente está conversando, que a gente leva um slogan tão bonito de cidade inteligente, mas quando é para esse setor de habitação, quando é para esse setor de moradia, a cidade não tem nada de inteligente, porque fica a pergunta no ar, é inteligente esse modo que está sendo feito, né? Eu tenho que dar para a população em geral. Veja bem, foi todo mundo pego de surpresa. Não foi só as pessoas que ali estavam. Os jornalistas, vocês, do dia a dia, vocês que trabalham com a imprensa, vocês foram até o local e ficaram surpresos, porque como que um ato daquele é feito desse modo, né? Aí que eu falo, cadê o devido processo legal? Aonde que está uma administração que diz, olha, o senhor foi notificado, o senhor tem esse prazo, assim, assim, não. A notificação chega, você pega essa notificação, ela é administrativa, você pega essa notificação administrativa, vai na prefeitura, protocola a sua defesa, não dá em nada. Não dá em nada porque a primeira notificação não é jurídica, ela é administrativa. Depois você corre lá para a Defensoria Pública. Quando você vê, sua casa já está sendo alvo de demolição. Então, a situação é essa. O que tem hoje em São José dos Campos é isso. É uma lei que eu não vou questionar se ela é certa ou errada. Eu acredito também que possa ter os seus pontos aí positivos. Não estou tirando que essa lei não tem seus pontos positivos. O problema é que quando se trata de penalizar, ela é muito severa. Ou seja, eu crio uma lei severa para penalizar. Eu não crio uma lei que amplie, ajuda, que é como você mesmo colocou, que traga um trabalho habitacional, que traga, olha, você vai sair daqui, mas você vai para tal lugar. Olha, a gente vai tirar vocês daqui, mas vocês vão para esse local, vocês vão ter isso ou isso. Não. O que acontece é que a pessoa recebe a notificação, um tempo muito curto, e de verdade, com a notificação de demolição em mão, hoje, qualquer um que recebe essa notificação já tem ali 90% de certeza que vai perder a ação. Então você vê o ponto como é severo, são 2 pesos, 2 medidas. Se pelo menos você pegasse uma notificação dessa e entendesse que você tem 50% para lutar, te dava esperança. Mas não, todo mundo que pega essa notificação já entende, olha, eu tô frito. Minha situação não é das melhores. E é isso. Acho que a gente tem que fazer essa pergunta, né? Porque acho que é de extrema importância a gente saber. E como que está a situação da moça, né? Que apareceu no vídeo, inclusive sendo agredida pelos policiais, que perdeu a casa, né? Acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Então, ela foi orientada, né, pela liderança lá, ela foi orientada a fazer um boletim de ocorrência, a buscar os direitos dela. É o tio que ajudava ela lá. A situação dela é triste, né? Ela, com certeza, ela não sofreu só danos físicos, ela sofreu danos emocionais. Às vezes a gente chama ela no link, conversa, tenta trazer ali um amparo, mas ali eles perderam tudo. Tudo que eles haviam lutado para construir ali, vão pagar por algo que não tem mais, né? Materiais financiados, vão estar aí. É isso que eu falo. Quando você não tem um programa, você agride a família de uma maneira muito ruim. Não é, para quem muitas vezes vê pela televisão, pensa que é só derrubar a casa, mas não é derrubar a casa. É problema psicológico, é um problema financeiro que vai se arrastar, porque uma coisa é você ter uma conta para pagar de algo que você está usufruindo. No caso desse casal lá, não. Eles não têm mais a casa e vão estar aí pagando a casa aí, a Deus dará aí. Psicologicamente ela está bem abalada, o marido dela também, e fizeram todos os procedimentos, mas até agora não. Assim que conforme a gente for, se a gente for tendo mais espaço, a gente vem trazendo a situação dela juridicamente, o que está sendo feito. No momento, o que eu posso passar é isso. Ela, psicologicamente, ela está abalada, né, foi agredida fisicamente, carrega essa dívida aí monstruosa aí, e ela fez o boletim e está sendo averiguado pela Polícia Civil. Perfeito, Elias.
E Elias, você falou aí um pouco da questão, né, das conversas com a prefeitura, né? Como que tem sendo feitas essas conversas e como que a prefeitura, primeiramente, tem reagido e qual que é o argumento aí da prefeitura para continuar essa política? De um ano para cá, quando eu abracei essa situação e me tornei delegado do fórum, o prefeito nos recebeu. O atual prefeito nos recebeu, a gente teve uma conversa. Aí depois, agora, dia 29 de abril, a gente criou o segundo fórum de regularização. Foi lançado um convite para ele não compareceu, também não apareceu ninguém do executivo, né, deve ter tido seus problemas. Mas, assim, o que acontece é que, quando ele é solicitado, eu solicitei 2 vezes e ele nos recebeu. Mas o que acontece é que essa gestão que aí está, também ela já está seguindo o script da gestão que saiu, né? A gestão que saiu. Então, como eu falei, em 2021 foi criada essa lei, e de lá para cá está assim. Por que a gente precisava sentar com o executivo, chegar num denominador? A gente precisava sentar com o executivo e pedir para ele que, do mesmo modo que foi criada essa lei, que é um pouco severa às vezes com a população, criar-se outras normativas. Criar outra normativa para que a gente possa, pelo menos, olhar um pouco mais para esse povo, trabalhar no regime interno da cidade para que uma certa quantidade dessa verba possa ir para o trabalho de regularização fundiária, porque esse problema não vai acabar. Como eu falei, as pessoas agem no costume, né? Não vou aqui defender, não estou aqui para defender grileiro, não é isso, né? Muita gente fala que é grilagem, não é. E também não estou aqui para dizer quem está certo ou errado, mas infelizmente esse costume ele não vai acabar tão cedo. As pessoas são geradas pelo costume, as pessoas não sabem os direitos e nem os deveres que têm. Nós vivemos numa população muito farta de cultura inútil. A gente tem uma cultura inútil vasta. Então é aquilo que eu te falei, eu tenho lá 3 alqueires, eu te vendo um. E aí você vende para o seu irmão, para o seu tio, para o seu primo, para fulano, para ciclano, para amigos. De repente, o outro já está vendendo para fora isso, aquilo. Isso não vai parar. Isso não vai parar porque nós temos sim os oportunistas. Eu sei que existe oportunista, mas na maioria das vezes isso é feito no costume mesmo. É feito porque sempre foi assim, né? E aí o que acontece de 2021 para trás, não tinha, essas pessoas não eram muito punidas, nem os loteadores, nem os compradores. E depois que essa lei foi criada, aí sim veio essa punição, e ela cai automaticamente sobre quem comprou. Ela cai, né? Agora, dos tempos para cá, o executivo tem conseguido notificar os compradores, enfim, mas é como eu te falei, você chega lá na frente, você tem uma coisa corriqueira, uma coisa costumeira. O que precisa é a gestão, é o nosso executivo abrir os olhos, entender que esse é um problema gravíssimo e que precisa ser feito um programa habitacional. Precisa trabalhar nos bairros regulares e depois criar um programa. São José dos Campos não tem nem verba para isso. Tá? Quando é feito a LDO, quando é feito a divisão do dinheiro do regime interno, não se manda nem um centavo para regularização. E é isso que precisa. A gente precisa pegar essa causa, essa luta do fórum, ela precisa estar no plano diretório da cidade. Quando eu falo que o executivo precisa criar novas normativas, novas leis para que a gente resolva, é algo que vai ser de extrema importância, não só para as pessoas, como para a população geral de São José dos Campos e principalmente para o executivo, porque essa situação vai acabar, porque você viu a repercussão que deu uma repercussão muito ruim para a família, ruim para o joseense, ruim para a tal gestão que está aí, né? A gente eu não questiono, eu sei que ninguém em sã consciência vai sair derrubando casa dos outros, não é isso, mas todo o processo que foi criado desde quando começou essa fiscalização levou a isso, e a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Aonde a prefeitura estiver certa, ela tem que ser parabenizada, aonde ela estiver sendo um pouco severa, vamos sentar, vamos conversar aqui, né? Eu acredito que dá para fazer, eu acho que só precisa um pouco mais de vontade de todos, tanto de nós do fórum,
como da atual gestão, e principalmente dos moradores. Você tem ali mais de 150, mais de 30 mil famílias, você tem ali mais de 150 mil pessoas, né? Você tem 30 mil famílias e que às vezes fica esperando vir derrubar a sua casa. Não é capaz olha, vou lá na prefeitura ver como é que está isso, vou procurar uma autoridade. Não sei se é medo, não sei se simplesmente não quer acordar, né? Mas precisa, sim, precisa que todo mundo, as pessoas que se encontram nessa situação, precisa ter um pouco mais de ânimo, lutar, correr atrás dos seus direitos. O executivo precisa olhar um pouco mais para as pessoas, e nós temos que ser o porta-voz. Nós do fórum temos que saber administrar isso, saber colocar na mesa, levar para o prefeito, e depois também trazer do prefeito para essa população. A prefeitura, das últimas solicitações que eu fiz, eu fui ouvido sim. Eu fui ouvido uma vez, junto com o pessoal do estado de São Paulo, e junto com o Gilson, que é a liderança, e depois no fórum eu lancei o convite, por algum motivo não pôde comparecer. Mas a gente aqui do fórum, a gente vai deixar bem claro que a gente está aberto a debates, aberto a conversa, a gente tem que sentar sim e resolver essa situação, porque mais casas serão demolidas, o judiciário que aí está, ele está amparado para derrubar essa casa, né? Esse comportamento aí do executivo, ele está amparado pelo judiciário, justamente devido a essa lei que a gente precisa trabalhar ela. Não dá para trabalhar ela é uma lei já criada, tem as suas particularidades que não dá para mexer nela, não tem problema. A gente pode criar novas leis. A gente cria as novas leis, aonde vai, ao menos, amenizar ou fazer algo mais certo, mais correto. Porque eu acredito que, vendo aquela matéria, eu acredito que até o próprio executivo entende que não é desse modo que se faça as coisas, sabe? Não se faz as coisas desse modo. O que eu costumo dizer, eu posso estar errado na minha fala, mas a prefeitura, ela tem o poder de fiscalizar e de trabalhar lado a lado com a população. Uma vez que isso não foi feito, eu nem vou falar da atual administração, vou falar todo o período da cidade. Uma vez que isso nunca foi feito, aí ela vem com poder de polícia. Isso é triste, porque eu não trabalhei, a São José dos Campos nunca trabalhou em prol, nunca trabalhou numa fiscalização correta e digna, nunca trabalhou num diálogo, e aí depois resta o poder de polícia, né, chegar, derrubar, enfim. Mas lembrando, nós do fórum não somos a favor em nenhum momento em área de risco, isso não, mas a gente precisa, como você mesmo colocou ali, a pessoa está lá, nós temos um problema posto, Guilherme, esse é um problema posto, ficar apontando o culpado, apontar o prefeito, apontar o fórum, apontar fulano, ciclano, isso é leviano, isso é pequeno, né? Nós temos um problema posto, e nesse problema posto está colocado a prefeitura, a população e o fórum, né? E a gente precisa, como a gente tem um problema posto, a gente precisa, essa população, o fórum e o executivo, precisa sentar e chegar num denominador. Entendi, Elias. Elias, você falou aí de que a prefeitura vai atrás aí do comprador da terra, né? Colocando uma situação em que a casa está em área de risco. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? Beleza, você vai atrás do comprador, mas e quem vende, né? Você falou que é uma questão de costume, né? Beleza, tal. Mas você falou que sempre tem uns oportunistas, né? Atrás disso também, né? Por que não ir atrás do cara que vendeu, né? Isso que me chama a atenção. Então, hoje em dia, esse trabalho tem sido feito. Hoje em dia, quando é localizado o loteador, ele é chamado para depor, e aí entra aquilo que eu te falei, né? Se ficar caracterizado que realmente é um oportunista, ele vai, o próprio sistema judiciário vai penalizado. Mas é aquilo que eu te falei, na maioria das vezes, você está lidando com duas bandas, e as duas são, você tem lá um cara que herdou, esse é um exemplo, tá? Lembrando que
essa não é a minha área, não é nisso que a gente foca na regularização, mas para chegar a gente tem todo um histórico, né? Então, o que acontece, muitas vezes você tem lá, você herdou do seu tio lá 2.000 metros, 2 alqueires, e aí você vende, você também é outra pessoa de baixa renda, uma coisa que você herdou. Então aí você tem lá na justiça lá compradores, loteador, mas todo mundo no mesmo barco, todo mundo com a situação financeira ali não muito boa, incapaz de mover a justiça com os próprios bolsos. Mas você tem também, eu não posso apontar, porque eu não conheço o fato físico, eu não estive a par nem de processo nem de nada, mas me parece, o que eu vou passar aqui, eu não posso dizer se é verídico ou não, né? Como eu disse, faz 1 ano só que eu estou nessa batalha, me voluntariei nessa batalha justamente para o melhor para todos. Mas, por exemplo, o Canidu e o Avaí, quem loteou aquela região, segundo algumas informações, chegou a ir preso, foi preso, ou seja, então essa pessoa foi punida na época, né? Mas, então esse é o oportunista, foi localizado. Mas o que nós temos, voltando à minha fala, o que nós temos é um problema posto. Independente do que eu vá fazer na hora de fiscalizar o comprador e o loteador, você tem um problema posto. Qual que é esse problema posto? Você tem um problema de regularização fundiária posto. Isso mostra uma coisa. Além de mostrar as vítimas, além de mostrar o agressor, além de mostrar o aproveitador, o que mais essa situação nos mostra é que a cidade não trabalha na área habitacional. É isso que nós temos. Para chegar nesse ponto, nós temos o nosso carro-chefe, nós temos o executivo, que é o poder máximo da cidade. Para essa situação estar no ponto que chegou, não resta outro culpado a não ser o executivo. E não aponto nenhum deles, porque São José, pelo menos pelo que eu sei, pelo que eu acho, pelo que eu vejo, sempre foi assim. Quando vem ali o seu plano diretório, quando você pega toda a renda do município, é destinada para isso, para aquilo, e não tem nada destinado para um programa habitacional. É uma cidade vasta, gigante, onde as pessoas vão tendo seus filhos. Uma coisa que a gente tem que entender também, Guilherme, é que cada situação traz a sua particularidade. Por exemplo, a gente fala de loteador e a gente fala de comprador, mas existem bem situações que o casal ali envelheceu, teve seus filhos, teve seus netos, teve seus primos, teve o genro, e o que acontece? Ele vai e faz mais um puxado ali. Não vai caber todo mundo na mesma casa. Então, o que acontece? O pai cede lá 1.000 metros para a filha ir lá e fazer a casa dela. O pai cede lá para o outro filho. E aí, tudo isso caracteriza irregularidade, porque não é feito formalmente. São coisas feitas informal. A pessoa, o que ela faz? Ela pega lá o salário da vida dela e constrói lá no quintal do pai dela uma casa para ela morar. E aí, como ela não foi na prefeitura, às vezes constrói perto de uma área de charco, às vezes constrói perto de área de rio, tudo isso é errado. Isso é um crime ambiental. Mas o que acontece? A gente consegue entender, eu concordo que é difícil para o executivo mapear tudo isso e estar a par disso 100%, mas eu acredito que não só você, como todos que estão ouvindo agora, entende que é um problema do executivo. Eu não posso permitir que algo aconteça e fazer vistas grossas, como foi feito durante muitos anos, e aí, de repente, chega uma gestão que quer trabalhar, como foi feita de vista grossa de qualquer jeito há muitos anos, a gestão que chega, ela tem dificuldades. E aí que eu falo, quando essa gestão que chega e quer trabalhar, ela tem que caracterizar o quê? Nossa, a gente tem um problema posto. Como se resolve isso? Só com um plano habitacional. Só com um plano de regularização fundiária. Porque senão você vai ficar sendo vítimas e fazendo vítima o tempo todo. Você não vai resolver o problema. Eu costumo brincar, não é nem até, desculpa lá falar a palavra brincar, mas eu costumo a desafiar às vezes. Eu fui fazer um depoimento uma vez de um imóvel e eu falei pro promotor, a gente estava conversando, eu falei pro promotor, olha, a verdade é uma só. Se a gente for hoje nos bairros rurais de São José dos Campos, passear de carro por lá, o senhor vai ver uma coisa, se a gente voltar daqui uns dias e passear de carro lá de novo, o senhor vai ver 2, 3 casas já se levantando. E daqui um mês você vai ver essas casas levantadas.
Aí entra aquilo que eu te falei. Você acha que a prefeitura não passa por lá? Porque quando ela vai demolir a casa X, ela passa pela casa Y, que está sendo levantada. Mas não existe um trabalho. Não existe o fiscal chegar, bater palma, dizer, olha, assim, assim. O que acontece? Espera a denúncia. E aí, quando não faz o seu programa administrativo, quando não faz o seu programa junto com a população, que é aconselhar, e aí vem o poder de polícia mais tarde. Então, isso que eu falo, sempre aconteceu. Se você pegar seu carro e ficar durante 15, 20 dias andando numa área rural, eu tenho certeza, você vai ver novas casas sendo levantadas. Porque a população vai construir onde pode mesmo. É aquilo que eu te falei, a pessoa vem para São José dos Campos, a pessoa arruma um trabalho aqui, a pessoa não tem condições de pagar aluguel, e aí o pai dela fala, olha, constrói aqui para você, ela vai construir. Eu não estou aqui colocando se isso é certo ou errado, eu estou colocando que isso é um problema posto. Então, um programa habitacional em parceria com o Fórum de Regularização, junto com o Executivo, junto com o Legislativo, junto com essa população mais carente, seria a solução. Maravilha, Elias. E Elias, São José tem condições aí de regularizar esses bairros, condições financeiras, né? Porque o que eu vejo, né? E acho que a grande maioria da população vê é que tem dinheiro aí para construir ponte, tem dinheiro aqui. São José virou um verdadeiro canteiro de obra, tem obra para tudo que é canto, inclusive algumas obras ninguém sabe, né, para que serve, mas aí para as coisas mais importantes, né, não tem, né? Não se faz. Então a pergunta que eu faço é: São José tem dinheiro para regularizar esses bairros? Então, seria muito leviano da minha parte dizer se tem ou não dinheiro, dizer se tem ou não condições, mas tudo leva a crer que sim, né? Tudo leva a crer que sim. Por exemplo, a gente tem aí parte da cidade sendo recapeada, onde a gente tem locais onde uma casa está sendo demolida. É claro que não dá para fazer comparações, mas sim, quando a cidade leva um slogan de cidade inteligente, o primeiro passo é saber dividir sua verba, né? A ponte estaiada, ela é muito dita, ela é muito falada, né? Existem estudos aí que provam que não resolveu nada, mas se gastou milhões. E aí você vê o que a gente consegue chegar à conclusão é simples. Eu concordo, São José dos Campos é uma cidade linda. Dizer que essa gestão não faz nada é medíocre. Não dá para dizer isso. É uma gestão que sim, que trabalha, eu concordo. Uma cidade bonita, uma cidade bem aparentada. Só que quando você vai para a periferia, você vê essa questão posta aí da regulação fundiária. Eu acredito que São José dos Campos, eu acredito que sim, sabe? Eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim, que teria. Até porque, como eu falei no início, esse povo todo, quando eles nos procuram nos fóruns, eles estão dispostos a pagar. Eles vão pagar o imposto social. Isso vai ser voltado para os cofres da cidade. Eles vão pagar seus impostos. Então, o que acontece é óbvio. Por que São José não tem dinheiro para a regularização fundiária? Porque não é debatido. Digamos lá, vamos fazer aqui um exemplo aqui, como se chegasse, toda a arrecadação do município chegasse no formato de pizza, vamos por aqui. Aí você pega ali, isso pegou uma fatia, o outro pegou uma fatia. Quando chega na hora de dar a fatia da pizza para o pessoal da regulação fundiária, não existe mais. Já foi tudo absolvido. Então, quando se diz que não tem dinheiro para a regulação fundiária, é porque ele não é discutido. É isso que acontece. A gente precisa levar a regulação fundiária para a negociação, para a mesa. A gente precisa que essa gestão, ou a que virá, pare de ser mais do mesmo. Pare de fazer o que sempre fez. É igual eu te falei, a turma acusa essa gestão, porque essas gestões mais novas, mais de centro-direita, né? Essas gestões, elas são mais agressivas. Mas quando a gente teve gestões de centro-esquerda, são gestões também que passaram perfume em defunto morto. Essa é a grande realidade. Levei algumas benfeitorias, mas também não regularizei, né? A gente teve gestões aí que levou antipoeira, levou água, levou luz, mas também não regularizou, ou seja, empurrou o problema com a barriga. Não estou aqui apontando nem quem está certo, nem quem está errado, mas já que estava fazendo,
seria bom se tivesse sido feito, bem feito. Agora, ficar voltando no tempo, apontando culpados, ou ficar apontando o culpado agora, não vai resolver. O seu programa, ele é um programa especial, não estou falando isso porque estou diante de você, não, ele é um programa especial porque você coloca as questões. Eu já participei de programas e que o entrevistador ele fica colocando a opinião dele. Ah, mas quando eu comprei minha casa, eu não peguei terreno. Ah, quando eu comprei minha casa, eu paguei um valor justo no terreno. A gente não tem que ficar questionando esse tipo de coisa. Quando esse pessoal vai para o debate, eles ficam questionando isso. O que a gente tem que entender, Guilherme e todos que estão nos ouvindo, é que a gente já tem esse problema posto. A gente tem que resolver esse problema que está posto. Né? Não dá para apontar a gestão, o atual executivo é culpado, o pessoal da gestão passada é culpada, o povo também não se mexe. Não é isso, gente. Eu acho que hoje o prefeito talvez eu não sei, mas talvez ele não saiba, mas eu gostaria, se alguém do executivo estiver assistindo essa matéria, eu queria dizer para o executivo que hoje o fórum foi criado para unir forças. O fórum foi criado no objetivo de ajudar a prefeitura. A gente tem dados, a gente tem históricos, a gente tem documentos, a gente tem tudo para sentar na mesa junto com o executivo e trabalhar juntos de mão dada. Porque a gente tem esse problema, repito, um problema posto, e ficar apontando, questionando, denigrindo, xingando um ao outro não vai resolver nada. A gente precisa mesmo reunir esses poderes, né? Reunir esses poderes e dar um pouco mais de atenção para essa população. E sim, concordo com o executivo quando ele diz que tem que congelar, tem que parar. Mas para parar, para congelar, para poder começar a resolver isso, vai ter que estar todo mundo em comum acordo. A gente tem que criar um programa habitacional. Maravilha, ô Elis. Vamos terminar aqui essa entrevista, né? Última pergunta. E Elias, você falou aí de uma situação bastante complicada, né? Com as 600 famílias, né? Correndo o risco aí de perder as suas casas, né? Existe alguma ação, né? Manifestação, né? Abaixo assinado, né? Ações da cidade que o Fórum de Regularização, junto com outros movimentos sociais, vão tomar para tentar, né, abrir os olhos aí da população e também, né, mostrar o problema aí para a prefeitura? Sim, a gente vai trabalhar tudo bem diante do que é democrático, sem desrespeitar as autoridades, respeitando a hierarquia o tempo todo. O que acontece, a gente vai estar, a gente já começou, já está colhendo as assinaturas, e a gente vai, junto com todo o pessoal do fórum, a gente vai sim apresentar novos projetos aí. E aí, se você quiser abrir um novo espaço para a gente depois, eu trago o Gilson e a gente traz todo esse projeto na íntegra para estar mostrando aqui mesmo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Elias. Gostei aqui do nosso papo e quero dizer que o Mesa de Debates está à disposição do fórum, né, de regularização e demais, né, moradores, né, organizações daqui de São José que passam aí pelo mesmo problema para poder tentar, né, resolver, né, porque o Mesa de Debate se entende que moradia é um direito. Então eu passo a bola aí pro Elias novamente fazer suas considerações finais. Elias, liga o seu microfone, por favor. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos. Se o canal permitir um retorno, eu vou estar com o Gilson aqui. A gente traz na íntegra aí o nosso trabalho. Que Deus abençoe todos. Um bom dia a todos. Maravilha, sim, óbvio que a gente permite, né? Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Elias, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco,
Acompanhe o nosso trabalho, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Também segue a gente no Instagram, TikTok e Facebook. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então, é isso aí, pessoal. A programação de hoje ainda continua. Forte abraço e fui!